Música não é uma coisa, é uma atividade. É uma atividade que as pessoas de uma sociedade ou comunidade fazem juntas e fazem para representar para elas mesmas quais são os tipos de relação social, o tipo de interação que elas realmente gostariam de ter com as outras pessoas na sociedade em geral. Ou seja, é um grande teatro de relações. Então, quais são os tipos de relações sociais? Mais hierárquicas, menos hierárquicas, mais igualitárias, menos igualitárias? Quais são os tipos de papéis sociais que a gente quer valorizar e trazer à tona? Por meio da música. Essas são algumas das ideias mais importantes do nosso Christopher Small. É um musicólogo bastante importante para uma visão nova da musicologia, uma musicologia que não é tão centrada assim no simples estudo das obras e dos grandes gênios autores da música clássica ocidental, que é, como vocês sabem ou não sabem, estou aqui dizendo para vocês, é o que dominou a disciplina da musicologia por muitas décadas até recentemente. Inclusive nesse livro aqui de 1998, que talvez na minha opinião seja um dos mais importantes do Small, eu vou explicar para vocês por que o título é esse daqui, Musicking. Ou seja, é um gerúndio, né? No caso a gente pode talvez transformar no nosso infinitivo musicar, para traduzir da melhor forma possível. Eu vou explicar para vocês o que esse conceito de fato significa e ele é, pessoal, revolucionário para você conceber o mundo da música de uma forma inteiramente diferente, que você não estava preparado para pensar, mas que sempre esteve ali, seguindo sempre a linha de que música faz parte da sociedade. Música é um tipo de manifestação sociocultural, então não faz tanto sentido a gente perceber ela isoladamente. Perceber ela isoladamente, por exemplo, como obras musicais, como conjuntos de obras musicais que devem ser executadas da forma mais perfeita possível, isso às vezes parece ser a essência do que é música. E de fato é, só que na nossa sociedade, no nosso tempo histórico. Então é preciso localizar. A maneira como a gente pensa que música é ou que música deva ser, esses modos de pensar e portanto de vivenciar a própria música, aquilo que a gente acha que é bom na música. Tipo, virtuosismo é bom? A gente valoriza isso? Ou valoriza mais ou menos? Beleza? Isso é valorizado? Tudo isso que parece que é natural, na verdade, é simplesmente a nossa cultura falando através da gente. É um filtro cultural. Se você pega as culturas do mundo inteiro, ou mesmo a nossa, uma cultura mais ocidental, mais urbana, e pega ela ao longo da história, vai perceber que muitos desses padrões vão mudando, estão inclusive atualmente sendo transformados, sendo alterados. Small fala muito sobre isso. Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia e também musicoterapia. E vamos falar sobre Christopher Small e o seu conceito de musicar, music. Gente, o Christopher Small é um pensador neozelandês, quer dizer que ele nasceu na Nova Zelândia. Ele escreve em inglês, inclusive eu acho que não tem uma tradução ainda para esse livro. Se alguém souber, por favor, me diz. Como eu estava falando na introdução, musicologia é uma coisa que, de modo geral, ela se fundou estudando uma cultura musical muito particular, que era então confundida pelas pessoas com a música em geral. Basicamente, os musicólogos estavam estudando música da sua própria cultura e a música mais valorada, ou aquela que eles e a sua própria cultura acreditavam que tinha mais valor por X, Y, Z. Então nem é qualquer música europeia ou ocidental em geral que estava sendo estudada, era realmente aquela música clássica e particularmente obras. Não é nem a ação musical, como é que o performer se sente quando ele toca. Ele toca para quê? Esse tocar desse performer conecta com a sua comunidade? Como é que as pessoas recebem isso? Isso é absolutamente secundário nessa tradição. O que importa é que algum compositor, em algum momento, teve uma visão genial que outras pessoas não têm ou não têm acesso, não puderam ter, e ele conseguiu encarnar nessa terra algo de transcendental, talvez até divino, uma mensagem, uma narrativa, construída na forma de uma historinha de tensões e resoluções. A gente tem um tema, depois tem uma grande contradição esse tema, depois o tema volta. Por meio desses contrastes, ele gera surpresa, atrás de surpresa e vai te engajando. Você, o ouvinte. Essas obras são feitas, em última instância,
para o ouvinte ouvir. Nem sempre foi assim, tá? Essa forma nem sempre esteve ali, nem mesmo na própria música europeia, na música clássica, na época de Mozart, Beethoven, não era bem assim. É só porque existe a etnomusicologia, que é a antropologia da música de certo modo, tá? Que a gente teve acesso dentro da academia a músicas de outras culturas e a monografias e teses falando sobre como que a música funciona em sociedades muito diferentes da nossa. E quando os etnomusicólogos falavam disso, eles também colocavam para frente, né, eles colocavam em evidência qual era a conexão entre aquele sisteminha de sons, digamos, aquela escala pentatônica, aqueles estilos de ritmos, aqueles gêneros de música, e o resto do todo social, que é o estilo antropológico de pensar, etnografia, né? Você vê o que está acontecendo numa parte da cultura, mas você também relaciona com outras partes da mesma cultura. Então a música está sempre sendo relacionada com todo social. Por causa que a etnomusicologia faz isso, mais ou menos nos anos 80, você começa que a musicologia aprende com isso. Começa a surgir o movimento da nova musicologia, no qual eu encaixo o Small, ok? Eu encaixo ele como um autor da nova musicologia, que é uma musicologia que tenta pensar assim, música em geral, não só música daquela cultura ou daquela, que é o que fazia muito a etnomusicologia, mas pensar novamente, de uma forma séria, o que é música? O que é isso que nós estamos estudando? Para que serve isso? E principalmente essa grande pergunta que a musicologia anterior não perguntava. Qual é o significado social? Qual é o significado social dessa música sendo feita agora por esse povo, para esse povo, ou por esse coletivo, para esse coletivo? Esse significado simplesmente era como se não existisse em estudos musicológicos anteriores que estavam só focados na obra de grandes autores. É o que se chama de o cânone, certo? De novo, não era nem na prática social de uma música europeia de concerto, que obviamente existe. Nenhuma música é feita no vácuo. Nenhuma música é só sobre sons, só sobre estética. O Small formula bem isso. Considerando essa uma musicologia etnocêntrica, quer dizer que o pessoal está simplesmente preso no seu próprio filtro cultural. Eles pensam que aquilo que a sua cultura particular valora como a boa música é realmente a boa música universalmente, que isso também é válido para outras culturas. O problema disso, pessoal, é que quando você tem essa mentalidade e você vai analisar a música de outros grupos sociais, até outras classes sociais dentro da sua própria sociedade, você pode, sem querer, está transmitindo um modo de avaliação do sucesso da música que funciona para a sua cultura e você está transmitindo aquilo e impondo aquilo numa prática que não tem os mesmos objetivos que a sua prática. Então, tudo isso que eu falei, eu já estou, de certo modo, introduzindo vocês aonde é que o Small está pensando, por onde que estão caminhando as críticas do Small, mais ou menos onde que ele está relacionado à musicologia. Ok, agora deixa eu tentar mostrar para vocês um pouco da essência do pensamento dele, principalmente desse conceito tão importante que é o musicar. Vamos chamar assim mesmo, musicar, no infinitivo, porque eu acho que musicando também não tem o mesmo sentido, né? E muitos dos gerúndios, desses particípios presentes no inglês, podem ser traduzidos por infinitivos no nosso caso. Então, olha só, o ing no final, ing, do inglês, significa um processo, certo? Quando ele fala musicar, esse conceito está falando sobre um processo ou uma performance musical ou uma atividade que os seres humanos fazem por meio dos sons. Segundo o Small, a tendência da nossa cultura na hora de pensar em música é partir dessa palavrinha da língua portuguesa e de tantas outras línguas, a palavra música. Já aí teria uma armadilha para o nosso pensamento. Porque música é um substantivo, é uma palavra que geralmente é usada quando você quer significar uma coisa, uma entidade como uma coisa, e não um tipo de processo ou atividade feita por seres humanos. É por isso que é tão comum a gente usar o artigo a e determinar a música. Quando a gente fala de música em geral, a gente fala a música. Então eu penso essas coisas sobre a música, ou sobre música, né, sem o a. Embora a gente saiba no fundo que não é isso, esse tipo de linguagem direciona a nossa cognição para
pensar na música de uma forma mais coisificada. É o que se chama também na academia de reificação. Você pega uma coisa que não é uma coisa e você transforma ela em algo parecido com um objeto inerte, na maneira como você fala e pensa sobre ela. Isso também aparece quando a gente olha para um repertório que vai ser apresentado e entende que ali tem várias musiquinhas, 1, 2, 3, 4 músicas. Ou quando a gente pede para alguém, toca aquela música. A gente está sempre usando a palavra música, seja a música no geral ou seja para falar em obras. Essa música, aquela música, de um jeito ou de outro. A gente está sempre dando a entender que música realmente são como objetos. Alguém, por exemplo, um compositor cria um tal objeto desses, uma música. Esse objeto, então, apresentado pelo meio de uma performance. Então a performance é meio que transparente aqui, né? Tanto faz o que o performer está pensando. Ela é apresentada por meio dessa performance para então chegar num ouvinte. E essa música aparentemente tem ali naquela sequência, apesar de ser um processo temporal que leva um tempo para produzir, a ideia que a gente tem é que todas aquelas notinhas e ritmos, do início ao fim, podem ser congelados, por exemplo, numa partitura ou numa gravação, e que agora sim você tem a música. É por isso que as pessoas estavam lá para assistir, é por isso que elas tocam, aprendem a tocar instrumentos, para produzir esses objetos. E o que o Small percebe corretamente, isso é muito importante perceber isso, é que isso é um jeito muito peculiar, até mesmo esquisito, de pensar sobre música. Quando você pensa na etnomusicologia e você pensa em outras culturas e mesmo na Europa em outros tempos históricos, como que as pessoas pensavam em música e na obra musical, talvez não como esse objeto sagrado, praticamente sagrado, você não pode mudar uma nota sequer. Algo que é realmente escrito e que a função do performer é simplesmente apresentar esse objeto. Não, em muitos outros lugares é o contrário. As obras musicais, as composições, são só recursos para que você possa ter algo para apresentar na performance. Isso também eu estou parafraseando o Small aqui, isso é tudo coisas que ele fala. É possível tocar, fazer uma performance sem nenhuma obra, inclusive, como é numa improvisação. Então por que no Ocidente a gente está pensando tanto em obras, em grandes obras de arte? Então, voltando, a gente está coisificando música. Isso é um modo da gente se relacionar com a música e pro Small tem significados importantíssimos. Que tipo de sociedade é essa? Que tipo de valor que a gente tem? Quais são as relações sociais que a gente está realmente valorando? É nessa sociedade que pensa a música como esse objeto, essa grande obra de arte que não pode ser movida, que é de certo modo fixa. É aí que se encaixa o conceito do Small de musicar, musicking. Se a gente estava pensando muito no objeto da música, por meio da palavrinha substantiva música, por que a gente não faz aqui um jogo de palavras mesmo para tentar expressar esse sentido que está oculto, esse sentido que não está ali, mas que deveria estar ali? A gente faz isso pegando a música e pensando nela mais como um verbo, ou no caso aqui do musicking, não é exatamente um verbo real, mas é a forma nominal do verbo. Desculpa, eu sou meio nerd com essas coisas. Enfim. Você dá aqui na própria palavra a ideia de que ela é um processo temporal, mas também, ao dar a ideia que ela é um processo, que ela é uma atividade. E nisso, Small já fixa música é igual a performance. A música, toda a música, pessoal, ela não existe quando o compositor termina uma obra. Ela também não existe como um repertório de obras no abstrato, no céu, esperando para serem tocadas, né? Na verdade, não. Aquilo que a gente chama de música, e nas culturas do mundo inteiro, isso sim é universal. Aquilo que a gente chama de música é uma performance feita no momento presente. Tenha ela uma obra por detrás ou não, ou algum tipo de movimento híbrido entre uma obra e uma improvisação, seja como for, é a pura ação musical, a atividade de não só tocar instrumentos, presta atenção, que isso é essencial para ele, mas de reunir pessoas, reunir várias pessoas ao redor daquela performance. A performance, então, ela vira um centro, um núcleo ao redor do qual as pessoas se encontram. É um grande encontro humano. Então, quando o Small fala musicar, ele não quer só falar que, tudo bem, pessoal, não é só obra, também tem processo de performance. Ele também está sugerindo que essa performance é essencialmente social. Que música é uma coisa que as pessoas de uma comunidade, de um grupo fazem. E fazem juntas. E na verdade todos aqueles recursos, harmonias, ritmos, instrumentos musicais, músicos que sabem mais, tudo isso vira recurso para você fazer
uma atividade musical. Esse é o musicar, ok? Essa é a base da ideia dele de musicar. Mas não é só isso. O que a gente tem que perguntar é o seguinte: se tudo é musicar, tudo é uma atividade, uma performance, tem um musicar, que é da música ocidental, ou vários, né? Tem vários. Tem um tipo de musicar que é de uma cultura talvez né, não ocidental, talvez africana, talvez asiática, talvez indígena aqui no Brasil. Por que esses diferentes musicares são realmente diferentes? Porque, tudo bem, musicar é um processo feito junto, mas o que realmente é? O que realmente é esse musicar do Small? O que equivale a perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? Essa é a pergunta-chave que o Small faz. Ele chega para assistir um concerto de orquestra, ou ele está lá no meio de um processo de música muito mais participativo, em que não tem a distinção entre público e plateia, e que tem amadores tocando junto com pessoas que sabem mais. Ele vai nesses contextos e culturas muito diferentes, participa daquela performance, seja assistindo, seja participando do som, e se pergunta: mas o que está realmente acontecendo aqui? Porque essa ideia de que, calma, é só sobre sons, as pessoas estão ali porque elas gostam de ouvir sons bonitinhos. Isso é um preconceito cultural nosso. No mundo, as pessoas fazem música por motivos muito diferentes. É óbvio que um motivo legítimo é esse que se tornou exagerado na nossa cultura mais ocidental, que é o valor da obra e da apresentação de uma obra perfeita para a pura audição. Isso que parece ser a essência da música, quando eu falo assim desse jeito, é na verdade um tipo, como eu falei antes, muito peculiar, muito esquisito até, de pensar na música. A ideia é: o que realmente está acontecendo aqui em qualquer musicar, em qualquer desses processos em que as pessoas se reúnem ao redor de uma performance, é a representação de relações sociais, relações entre pessoas e também o complexo inteiro de relações entre todo aquele grupo social entre si. Quais são essas relações? Que tipos de relações sociais formam aquele grupo e quais são os valores deles, né? O que tipo de relações eles acham que valem mais e quais que valem menos, quais que querem enfatizar, quais que não. Quais? Isso vai mudar de época, de cultura, e isso vai estar de acordo com outros aspectos da cultura daquele grupo, outras coisas que eles acreditam, que não é só música, mas que está conectado com o modo como eles se organizam musicalmente. A maneira como as culturas se organizam musicalmente tem ali expresso dentro deles essas mesmas relações sociais. Por exemplo, no modo como uma banda que está no palco se relaciona com o seu público que não está no palco. No caso da música clássica, o público está em silêncio. Isso é um tipo de relação. No caso de uma música mais popular, o público pode estar fazendo barulho, pulando ou dançando. O que já demonstra que existe uma outra relação social acontecendo, ainda que exista a distinção público-plateia. Num outro caso ainda, a distinção é abolida. E todas as pessoas que estavam no palco estão fazendo música. Não importa se a música ficou mais densa, está todo mundo ali fazendo música. Você percebe que nessas três possibilidades, as relações sociais são diferentes. E aquilo que cada performance musical está valorando são coisas, são aspectos diferentes, na verdade, da nossa vida social, de relacionamentos sociais. Então, outra forma de colocar isso é a seguinte: o musicar do Small é um grande ritual. Nesse ritual se usa linguagens artísticas, linguagens das artes que despertam emoções na gente. A gente fica conectado de diversas formas emocionais com aquela performance que está acontecendo. Porém, no meio disso, e daí não importa se você está tocando ou não, tá? No musicar do Small, todo mundo que está assistindo está participando. E ele, como ele fala aqui, você pode até estender esse conceito para dizer que todo mundo que contribuiu de algum modo para que aquela música acontecesse, todo mundo na comunidade contribuiu para que aquilo acontecesse, faz parte do musicar. O compositor, por exemplo, quando tem compositor, né? O compositor que escreveu antes, aquele momento anterior no qual ele escreveu, faz parte da performance, porque está dando material para performance. Mas até mesmo em casos mais radicais do pensamento do Small, até pessoas que estão, por exemplo, o pessoal da limpeza que vai limpar depois. Até essas pessoas fazem parte do grande evento sociocultural que é o musicar
que não é só sobre sons, mas é essa grande representação de relações sociais. O ponto-chave aqui não é que, tipo, o musicar, uma cultura, ela simplesmente está espelhando a sociedade. Digamos que seja uma sociedade de classes mais rígidas, em que ninguém pode subir ou descer de classes. Talvez uma sociedade muito mais formal, muito mais reprimida. Esses valores, né, o valor de você reprimir certas emoções para demonstrar outras, isso vai transparecer na música também. Talvez até nos sons, mas se não nos sons, no modo como as pessoas estão organizadas. Quem pode participar? Tem uma hierarquia? Tem um maestro? Ele é a autoridade máxima ou a autoridade é diluída? Como que a autoridade aparece? Essa música é de certo modo, uma ditadura? Ela remete a algo militar, militarista? Ou é algo um pouco mais solto, um pouco mais livre, mais informal? É mais uma festa, uma celebração? O musicar, em cada caso, é diferente, porque as relações vão mudar. E às vezes isso é verdade, mesmo quando você está falando do mesmo estilo de música. A gente pode falar, por exemplo, no contexto de música clássica, que é onde ele se concentra bastante, e pensar que o significado social desse musicar, que é você ir no concerto, assistir uma sinfonia Beethoven, por exemplo, hoje o significado social é um, mas na época de Beethoven o significado social era outro. Essas críticas que a gente faz a uma cultura onde, todo mundo fica em silêncio, quietinho, numa grande coesão social bastante homogênea, para receber individualmente, cada um sentado na sua cadeirinha, as mensagens narrativas que o compositor inventou. Existem valores por detrás disso, como a obediência social, o conformismo a uma determinada ideia, o respeito máximo à autoridade e à hierarquia, que coloca ali a autoridade da própria partitura, depois a do próprio maestro, no caso, sobre os músicos. Entre outros detalhes a mais do tipo dessa relação, tudo isso é particular desse musicar, o que significa que as pessoas que vão todos os dias e gostam de fazer esse tipo de prática, elas estão valorando esse tipo de relação social. E esse é o ponto mais interessante, talvez, aqui da ideia do Small. Porque apesar de eu ter falado que a música acaba representando, usei essa palavra, representando relações sociais, na verdade não é bem a palavra certa, não. Representar seria tipo como se você estivesse assistindo de longe de um teatro e vendo a representação dessas relações sociais. Talvez seja isso que acontece quando a gente assiste uma sinfonia. Mas em contexto de música participativa, numa simples jam session, quando está todo mundo tocando, não é isso que a gente está buscando. Em muitos desses contextos mais populares, mais livres, música folclórica também, o que você quer, ao invés de apresentar algo, é fazer com que mais pessoas participem, é viver algo juntos. Na verdade, os instrumentos, a música, acaba se tornando um meio para essas relações. Então, esse é o ponto-chave, porque para Small não são só representações de relações, mas são realmente vivências daquelas relações. Música é algo vivencial, é algo concreto. Então, ao fazer música, ao se colocar no papel de músico ou no papel de público ouvinte, você assume um papel dentro daquele jogo complexo do musicar. Ao assumir esse papel, você está explorando aquele tipo de relação. Como é ser uma pessoa que se conforma? Como é ser uma pessoa que fica em absoluto silêncio diante de outra pessoa? Como é sentir essa hierarquia e fazer parte dessa hierarquia? Você, portanto, explora as relações. Small coloca que por meio do musicar a gente tanto explora ou testa, a gente testa como é que funcionam essas relações, mas a gente também acaba afirmando elas. Então a gente afirma elas e a gente celebra elas. Então Small coloca, é por meio do musicar que as pessoas dizem, tá vendo essas relações sociais que a gente está explorando aqui por meio da música? Isso é o que a gente é. É isso que a gente acredita que a gente é. É uma questão de identidade. Se você volta dia após dia naquela espécie de musicar, onde as pessoas têm aqueles valores e aquelas relações, não é só porque você gosta daquela música, é porque você gosta daqueles valores e daquelas formas de relação social. É por isso que você vai em certos contextos e você se sente mal. Nossa, aqui é muito frio, eu quero sentir algo melhor com a música, mas aqui eu não consigo. Por que tem alguns lugares que você se fecha? Ou você vai num lugar e aqui tá muito bagunçado, tá muito caótico e tá me incomodando. Por que te incomoda? Segundo Small,
não é só por uma questão puramente estética, porque aquele som te agradou e aquele som não agradou. Porque, sei lá, música clássica é bom, funk carioca é ruim em absoluto. Por quê? Porque questões de som, porque Beethoven tem um certo padrão e o funk carioca tem outro, certo? E daí, obviamente, esses padrões vão ter que ser organizados por uma mente monocultural dessa forma. Um vai estar em cima do outro, ao invés de como eles realmente deveriam estar, em paralelo. Aqui tem um, aqui tem outro mundo possível, aqui tem outro mundo possível, cada um com seus próprios valores. Afinal de contas, o funk carioca, ele consegue ser extremamente eficaz em cumprir aquilo que ele promete. Os valores, os tipos de relação que ele está supostamente assim, corroborando, ele realmente é muito eficaz em corroborar exatamente aquilo, por isso que é popular. Então aqui existe sucesso. Por quê? Porque o sucesso foi as relações sociais que então são desejadas por aquele grupo, não universal isso, por aquele grupo, elas de fato aparecem na música e quando elas aparecem, esse é o ritual do musicar, né? As pessoas estão lá no meio desse ritual, elas vivem aquilo, afirmam e celebram. Ei, é isso que nós somos, nós gostamos do mundo assim. Por fim, se essas relações do musicar são as mesmas da sociedade ao redor, se você está simplesmente reproduzindo as mesmas relações do todo dentro do seu estilo de música, eu poderia dizer, isso não é mais small, eu estou interpretando agora, que esse é um estilo um pouco mais conservador. Nenhum problema na palavra conservador aqui, não é necessariamente negativa. Apenas que ele realmente está conservando alguns aspectos da sociedade e indo na linha do que já foi feito antes. Porém, outras formas de musicar podem sim estar valorizando situações, relações sociais que são mal vistas naquela sociedade, ou até que são revolucionárias naquela sociedade, que são perigosas, sentidas como perigosas por serem revolucionárias, ou simplesmente são críticas, são formas de se relacionar que não batem com o que é reconhecidamente normal. É precisamente por isso que a gente não pode hoje simplesmente pegar, fazer música participativa de maneira hard, que é dar instrumentos para as pessoas e qualquer um pode tocar o que quiser a qualquer momento. Porque vai soar meio ruim de acordo com os parâmetros mais europeus, mais ocidentais que a gente herdou. Vai soar não tão perfeito. O timbre não vai estar tão claro. A textura não vai estar tão clara. Mas daí você tem que se perguntar, por que você quer essas coisas na música? A textura clara, o timbre claro, tudo mais coeso. Porque você está numa cultura de apresentação de objetos. Mas se agora eu estou numa cultura que o objetivo é participar, então isso tanto faz. E você está entendendo de forma equivocada o que aquelas pessoas estão fazendo com seus instrumentos. Elas não estão fazendo o mesmo que você e elas não estão querendo ser você um dia. É realmente outra coisa. O conceito de musicar do Christopher Small é um dos melhores conceitos em musicologia, de nova musicologia, digamos assim, para te ajudar a pensar isso. Estou dizendo que não tem críticas aqui, acho que tem muitas críticas a serem feitas. Eu mesmo não concordo com algumas coisas que o Small coloca, mas de fato eu tenho que concordar que esse é um dos conceitos mais interessantes e mais importantes para o meu próprio pensamento musicológico. Musicar. Quando você se pergunta, peraí, o que realmente está acontecendo aqui? E você descobre que o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão criando um modelo de sociedade. Um modelo de relação. Talvez mais livre, talvez com mais classes, com menos classes, onde o diálogo funciona de uma forma diferente. E toda vez que elas estão indo ali naquele gênero de fazer música, naquela espécie de musicar, elas estão reafirmando aquilo, o tempo todo reafirmando. Então, a gente tem que perguntar, e acho que Small pergunta isso também, quais coisas que a gente quer reafirmar, ou melhor, quais são as relações, os tipos de relacionamentos entre pessoas que a gente quer celebrar, que a gente quer que a sociedade reproduza isso. A música, pessoal, é um excelente espaço para fazer com que essas relações apareçam de uma forma não verbal. Não é de uma forma mediada pelo intelecto, mas de uma forma sensível, sensorial, emocional. Você sente por dentro, você vivendo esses papéis sociais que talvez estejam aí na sociedade ou talvez ainda não estejam e possam vir a acontecer. Então, pessoal, como o Small coloca, e eu anotei aqui, bem no livrinho, eu queria falar para vocês, se nós pararmos de abstrair da performance os conjuntos de relações entre performers e ouvintes, né, em prol da relação unilateral que parte do compositor e termina no ouvinte, se a gente realmente parar de abstrair isso, a gente vai perceber que o significado primário da música não é individual,
Nunca foi. Mas social. As pessoas estão ali num grande ritual comunitário ou coletivo, quer você queira ou não. E o fato de que você não quer perceber aquilo como um ritual coletivo, você quer perceber aquilo só com vários indivíduos que chegaram juntos para ouvir um som, isso é a sua cultura bastante peculiar. O seu modo de musicar, os seus valores e aquilo que você quer ver no mundo. É isso, pessoal, muito mais tem que ser dito sobre o Christopher Small. Ele tem outros 2 livros, ele escreveu em 77, em 87 também, mas esse livro de 1998, já faz bastante tempo, é muito importante. Christopher Small, infelizmente, já não está mais entre a gente. Ele faleceu, eu não sei exatamente quando, mas faz mais de uma década. Mas ele deixou esse como seu último livro e quase como uma... Eu diria até, pra mim, eu leio isso, às vezes eu penso que é quase que uma missão que ele deixou. Porque uma vez que você entende o conceito de musicar, muitas coisas mais na música passam a fazer sentido. E esse é um conceito que ele não me parece etnocêntrico. Você realmente pode pensar nessa ideia de musicar em muitas culturas diferentes, muitas épocas, e você não vai estar insultando ninguém. E você não vai estar simplesmente passando os seus valores, que muitas vezes são valores ocidentais, herdados dos europeus, ou são urbanos talvez, são simplesmente urbanos. Você não vai estar passando esses valores quando você estiver pensando ou avaliando outras tantas manifestações culturais. Tem tanta forma diferente de se fazer música, e tantos motivos diferentes para fazer música. Quando a gente fica muito preso na nossa cultura e no nosso modo, a gente se torna intolerante desses outros modos. Por que a gente odeia esses outros modos às vezes? Porque eles têm outros valores. Não é só sobre som. O som faz parte. Tem sons que incomodam mais que outros, é verdade. Mas você tem que entender que quando você ouve certos sons e você sabe de onde que aquele som veio, você também está reagindo a determinados valores. Mal ou bem, você talvez deteste aqueles valores. E não só aqueles sons, mas os valores com os quais eles estão conectados. Porque eles estão conectados com valores e relações sociais. Beleza, espero que não tenha sido muito complexo essa questão de apresentar um conceito, e que vocês que não conhecem o Small e vocês que conhecem talvez vieram ver como é que eu falo sobre ele aqui no YouTube. Eu acho que não tenha ninguém falando sobre Christopher Small no YouTube. Eu diria talvez em geral, ou com certeza tem alguma coisa anglo-saxã sendo dita sobre Christopher Small. Mas acho que em português aqui no YouTube, não sei, me conecta aí com quem mais que fala sobre Small. E eu vejo você no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu comentário, tá? Like, eu devia falar essas coisas antes. Like, exceto, compartilha o vídeo, pelo amor de... Faz o que você puder para que isso chegue em mais pessoas, porque, tá vendo, os temas que eu tô falando aqui, isso não vai chegar em ninguém se você não me ajudar. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Serafim saindo fora.